Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai estar acessando o conteúdo aí deste canal. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. É um canal de esperança, né, que está semeando a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é um tema bastante interessante. Falamos um pouquinho aí a respeito de Apocalipse capítulo 13, né? Falando um pouquinho sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? E o que elas irão exercer e o que elas irão realizar nos últimos dias, né? Um poder, né? Satanás vem ali, né? Influencia estes poderes, que são poderes políticos e poderes religiosos, né? Que irão se unir para perseguir o povo de Deus, os descendentes, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que estão andando na contramão do mundo. Então o vídeo de hoje, ele vai falar exatamente disso. Que Deus abençoe você e sua família, né? Já se inscreve aí no nosso canal, né? Curte, comenta, né? Compartilha aí o nosso conteúdo para que esse conteúdo ele se espalhe aí para muitas pessoas e eles possam serem abençoados aí com essa mensagem. Que Deus abençoe você e a sua família e um excelente dia. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar aqui o nosso culto orando, né? Colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Se você tiver um pedido de oração, você coloca aí no chat ou abre o seu áudio aí rapidinho e vamos orar. Eu tenho um pedido, irmãos, vamos orar pelo nosso Caleb, né? A gente está chegando aí o final do ciclo do Caleb, né? Nosso Caleb foi antecipado em virtude da gente ter que fazer agora uma viagem. A minha esposa tira férias agora em julho, então minhas férias mudaram para julho em vez de final do ano, né? Então, a partir da semana que vem a gente vai tirar aí uns 17 dias de férias, né? E aí o nosso Caleb vai até esse final de semana. E aí eu gostaria que vocês orassem, porque realmente o campo não está fácil, os resultados não têm sido favoráveis, né? E realmente não tem sido fácil. Então que vocês orem aí para que Deus toque no coração das pessoas que ainda estão aí nos pontos de evangelismo, né? Que Deus abençoe os oradores, os pregadores, né? As equipes que estão envolvidas e as pessoas que têm frequentado o evangelismo, que Deus abençoe também para que elas entreguem o coração ao Senhor Jesus, né? Então eu vou pedir aí a irmã Francisca para orar por nós, para a gente começar o nosso culto. E aproveita, irmã Francisca, e já ora aí pelo nosso Caleb. Pode ser? Então ela pode orar para nós? Seu áudio está fechado, tem que abrir o áudio da irmã. Orar aí por nós aí. Conseguindo abrir, irmã? Não abriu o áudio ainda não. Clica aí no microfonezinho aí. E aí a senhora libera o seu áudio aí. Eu só consigo fechar, eu não consigo abrir o microfone de vocês. Não sei porquê, mas fechar eu consigo. Estamos te vendo, irmã, só não estamos te ouvindo. O áudio está fechado. Aí na frente onde fica a chamada, né? Tem o sinal da câmera e o sinal do microfone. Aí a senhora clica no sinal do microfone e ele vai abrir para a senhora. Então vamos pedir para outra pessoa aqui então, irmã, a senhora não está conseguindo aí, né? Vamos ver outra pessoa aqui então. Irmã Jacilene, ora para nós então, irmã Jacilene. Aí vamos ver se na próxima se dá certo, irmã Francisca. Ore aí, irmã, pelo nosso Caleb, pelo evangelismo, tá bom? Por gentileza. Tem que abrir seu microfone, irmã Jacilene, também. Bom, agora tá Pronto. ouvindo, né, pastor? Sim. Pode orar, irmã, fica à Vamos vontade. orar. Pastor, eu não vou poder me ajoelhar por causa da minha perna, que ainda não tá bem, mas... Tudo bem, irmã, tranquilo. Tá bom? Pode orar. Tá. Obrigada, pastor. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos despertou para nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, Amém. juntos em oração, te buscando na beleza da sua santidade e nos reunido aqui, Senhor, juntos também para te louvar e te buscar enquanto há tempo, como diz a tua palavra. Sim. Que o Senhor venha estar cuidando de cada um de nós, da nossa família,
dos nossos irmãos. Senhor, abençoe também o Caleb que está acontecendo, que as pessoas que ali estão indo no Caleb, elas sintam o desejo e o poder de Deus na sua vida sendo transformada. Amém. Através da música, através da palavra, através do convívio ali com as pessoas, e que sintam o poder de Deus agindo na sua vida e que possam tomar uma decisão antes de ser tarde demais. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada pessoa que ali está frequentando. Abençoe também a pessoa que está passando a mensagem, que está realizando o evento. Que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. E neste momento, Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos reunidos aqui para ouvir a tua palavra, da qual o pastor Eduardo vai repartir conosco. Amém. Que ela venha de encontro às nossas necessidades. E que venha, Senhor, seja ser feito a tua vontade em nossa vida. Mas que o Senhor nos desperte do sono do qual nós estamos. E que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Senhor, a fazer a tua vontade, não a nossa. Amém. Nos prepara, nos ensina e nos usa como instrumento em tuas mãos. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo. E que o Senhor continue usando os teus filhos, abençoando cada família aqui representada, que está neste momento de oração. Aqueles que não estão também, que o Senhor abençoe. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe tudo e nós não sabemos de nada. Então, meu Deus, tenha misericórdia dos teus filhos. Mas nos ensine e nos ajude a cada dia a nos despertarmos, para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nossa vida e nos prepare para as mansões celestiais. Amém. Essas bênçãos nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu tinha separado aqui a apresentação de hoje, só que eu não sei porque eu não consegui baixar aqui. Ela está salva no meu celular, fui baixar aqui no computador e ela não deu. E aí a gente vai ter que estudar outro tema aqui. Vamos estudar aqui fazer aqui uma reflexão. Uma reflexão bíblica. Tem um celular tocando aí. Pronto, deu certo. E aí a gente ia avançar aqui, tá bom? Se você tiver um pedido de oração, você coloca aí no chat, ou no próximo momento de oração a gente vai estar orando. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas cada dia a gente tem visto, através de noticiários, que as coisas elas estão cada vez, mesmo que aos nossos olhos parecem lento, mas cada dia a gente percebe que parece que as coisas estão afunilando para aquele que é cristão, né? Para aquele que escolheu servir a Deus. Alguns dias atrás aí, tem uma mãe e um pai que eles foram punidos, né? Porque eles escolheram educar o seu filho dentro de casa, né? Então, as escolas hoje elas estão contaminadas com todo tipo de ideologia. E essas ideologias muitas vezes chegam dentro das nossas casas, né, através de livros, revistas e através de ensino dos professores. E isso o Estado ele não considera como nocivo para o nosso filho. E aí quando você decide fazer uma educação mais, vamos dizer assim, refinada, né, uma educação mais, vamos dizer assim, mais baseada em propriedades educacionais, você acaba sendo punido pelo próprio governo. E aí eu fico pensando, aí ontem eu vi um vídeo também de uma apresentação de uma, se eu não me engano era de uma escola, de alguma coisa educacional, e foi convidada ali uma promotora, uma juíza, né, para participar. E aí a juíza, depois que ali não foi mostrada a parte anterior, foi mostrado ali um corte de um vídeo, e ali essa promotora, juíza, ela repreendendo a ação feita anteriormente, porque a pessoa ela fez menção ao nome de Deus e fez uma oração pelo evento. E ela falou que aquele ato ali era um ato completamente inconstitucional. Veja só, então cada dia mais as pessoas elas estão se levantando contra aqueles e contra a palavra de Deus. Como é que é um ato inconstitucional, né, irmão? E diz assim, não, nosso país é um país laico. Não é, irmãos, isso é uma falácia. O nosso país ele não é um país laico. O nosso país ele tem uma religião definida, é o catolicismo. Essa religião ela é defendida em todos os lugares.
E quando a religião ela não é exaltada, as pessoas elas se levantam contra o nome de Deus. Onde já se viu, irmãos, ser um ato inconstitucional você fazer uma oração na escola, fazer uma oração pelo evento. Então as pessoas parecem que elas estão realmente possuídas, né? O inimigo parece que cada dia está ganhando terreno na vida das pessoas, de tal maneira que hoje até mencionar o nome de Deus, você vê que tem pessoas que às vezes vão pregar no meio da rua, são hostilizadas, as pessoas vão ali, jogam a Bíblia da pessoa no chão, empurram, tentam agredir. Então o mundo assim ele está cada dia mais sendo, vamos dizer assim, dominado por Satanás. E aí, irmãos, quando a gente olha para esse cenário, eu fico imaginando assim, como é que nós, como cristãos, estamos nos posicionando diante disso? A gente está se calando ou a gente está, diante disso, criando combustível, usando isso aí como combustível, essas coisas têm acontecido, como combustível para entender que o cerco está fechando para o cristão, né, para aquele que serve a Deus, e que a gente vai ter que realmente se posicionar. Vai chegar um momento, irmãos, que a nossa fé ela vai ser confrontada, vai chegar algum momento que vai ser proibido aquilo que você está querendo fazer, né? Por enquanto, hoje nós fazemos evangelismo público, nós podemos bater de porta em porta, mas vai chegar um momento, irmãos, que isso aí não vai acontecer mais não. E aí uma coisa eu fico pensando, se em tempos de liberdade nós não estamos pregando, aí você acha que a gente vai pregar quando começarem a proibir, quando começarem a fechar as portas para nós, aí que não vai pregar mesmo, né? Então, assim, no tempo passado, a igreja primitiva, ela só acordou ali os discípulos, né? Eles só de fato acordaram e despertaram para o que eles deveriam fazer quando a perseguição começou. Quando eles começaram a ser perseguidos, o que é que Deus fez? Espalhou todo mundo para uma região ali da Ásia e cada um foi para lá e começou a pregar, mesmo diante da perseguição. E aí parece que a igreja está esperando, né? Está esperando uma perseguição, uma hostilidade, né? Eu vi um vídeo também, aí uma igreja, né? Os policiais entrando na igreja para poder ali proibir o culto, porque disse que estavam fazendo barulho demais, sendo que bem próximo ali tinha um circo com som alto, fazendo a maior bagunça ali. E aí a gente percebe que aparentemente parece que o mal ele está prosperando, né, irmãos? Parece que o mal ele tem mais validade do que o próprio bem. E aí eu separei para a gente meditar hoje, para você abrir a sua Bíblia aí, em Apocalipse, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos meditar aqui em Apocalipse, capítulo 13, em alguns versos que vai falar sobre as bestas, né, nos últimos dias, né? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, né? Essas se unirão para vir contra o governo de Deus e contra aqueles que fazem parte deste governo, que são os filhos de Deus. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim, ó: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças sendo golpeadas como de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu-se a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém
leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja, essa primeira besta aqui, né, como a gente percebe, ela é uma besta que emerge do mar. Depois a gente vai ler a segunda parte, né, que é a besta que emerge da terra. Então a gente sabe que são dois poderes, né, dirigidos por Satanás, que é o poder político e o poder religioso, que se unirão contra um povo. Irmãos, o que nós vivemos, ou que nós estamos tentando viver, é andar na contramão do mundo. A gente guarda o sábado, o povo guarda o domingo. A gente não come carne de porco, o povo come carne de porco. A gente não bebe vinho, o povo bebe vinho, né? E tantas outras coisas. A gente não fala em línguas estranhas, o povo fala em línguas estranhas. Veja só como são antagônicos completamente o que nós estamos tentando viver e o que o povo está vivendo. E aí o texto fala que essa besta, né, ela emerge do mar ali, mas em algum momento ela é golpeada de morte, né? Parece que ela vai morrer, mas ela não morre, né? É como se fosse ali uma ressurreição. E ali fala que depois ali dá poder e autoridade para ela. São duas coisas que o inimigo mais quer. Ele não trabalha de forma direta, ele trabalha de forma indireta. E aí ele vai dar o quê? Poder e autoridade para as pessoas, ou para aquele poder, né, para aquele reino, para que eles possam fazer o que eles bem entenderem. Aí onde você vai ver, irmãos, que nesse tempo vai acontecer exatamente o decreto de morte. Vai ser dado poder e autoridade, decreto de morte. Fala assim, ó, se não obedecer, vai prender. Se não renunciar à fé, mata. E aí o crime, ele não vai ser punido, né? As pessoas serão mortas de todo tipo de forma, e simplesmente esse crime ele vai ser o quê? Ele vai ser endossado, ele vai ser defendido pelas autoridades. Não, isso aí é alguém que está se levantando contra o governo, né? Alguém que está se levantando contra as autoridades, então ele tem que ser punido para que isso não venha postergar. Irmãos, isso já está acontecendo em alguns países, e no nosso país isso já acontece de forma muito assim, vamos dizer assim, disfarçada, mas já acontece. Você vê que no evento há 4 anos atrás, no dia 2 de janeiro, teve aquela manifestação das pessoas porque não aceitaram o resultado da eleição, e as pessoas se levantaram ali, foram lá destruir o patrimônio público, tá? Aconteceu tudo aquilo. E aí a gente sabe que isso não é a ação correta, né? Inclusive tinha irmãos nossos que estavam lá nessas manifestações e estão presos por conta disso. Então assim, o cristão não é para estar envolvido com política, viu, irmãos? Se tem alguém aqui que gosta, eu respeito, mas cristianismo e política não tem nada a ver, é como água e óleo, não se misturam. Então o cristão achar que ele vai entrar para a política, ele vai fazer diferença, ele vai mudar, não muda, irmãos. Esse aí é um tipo de situação que não muda, é aquilo mesmo e dali para pior. Você pode até estar lá, né, você ser um estadista, né, como o Renato que está aqui, né, um estadista, um funcionário público, né, mas eu falo assim, diretamente, para você ser um prefeito, um vereador, achando que você vai mudar uma Câmara de Deputados, que você vai mudar uma cidade, não muda, irmãos. Não muda, porque o que muda as pessoas em uma cidade não é um poder político, não é um cargo político. Inclusive vocês conhecem pessoas aqui nessa cidade, né, que tem cargos políticos, que diz que pertence à nossa igreja, mas é uma vergonha para a nossa igreja, infelizmente, né? E aí as pessoas acham que dessa maneira. Então, para esse poder, né, para esse reino aí, vai dar o quê? Vai dar autoridade e poder. Então, o que aconteceu? Depois que passou o 2 de janeiro, aí começaram a investigar, o Supremo Tribunal veio e entrou, como vocês conhecem. E aí, centenas de pessoas foram presas, independente da idade, foram presas. Tinha gente lá de 80 anos de idade, tinha gente nova, meia idade, e enfim, estava envolvido, a Câmara identificou que estava lá. Ah, não, mas eu não quebrei nada, mas você estava. Então vai ser preso. E qual que é a sentença? 30 anos de cadeia, 20 anos de cadeia deram para essas pessoas. E aí, irmãos, a gente olha para essa situação e o que é que a população brasileira, o que é que o povo brasileiro pode fazer? Nada. Infelizmente pode fazer nada. Aí diz assim, não, o poder emana do povo, não emana do povo. O povo não tem poder. Quem tem poder são essas pessoas e elas fazem o que elas bem entendem. Por que eu fiz essa alusão? Porque vai chegar o momento, irmãos, que os poderes vão agir da mesma maneira. Quem não concordar com o sistema, quem não concordar com aquilo que eles estão apresentando, vão ser presos, né?
vão ser mortos. É isso que vai acontecer. E aí eu fico imaginando, irmão, se tem pessoas que em tempo de paz não tem perseguição, não está sendo hostilizado, essas pessoas já estão desistindo de Deus. Eu fico imaginando, e quando chegar então a verdadeira perseguição? O que é que essas pessoas, como é que essas pessoas irão se posicionar? Elas continuarão do lado de Deus ou elas abandonarão o caminho? Eu praticamente já tenho uma resposta, irmãos. Elas abandonarão o caminho. Quem não tem uma fé sólida hoje em tempo de paz, elas não suportarão a grande tribulação que virá no tempo do fim, ou no fim do tempo, né? Não vai suportar, porque não, a faculdade pediu para mim na sexta-feira à noite e não... aí vai estudar na sexta-feira à noite. Mas eu não consigo outro trabalho, se não for para trabalhar no sábado, é o jeito, pastor, não tem jeito. Não, irmãos. Se a gente confiar em Deus, Deus vai abrir portas, Deus vai criar maneiras de nós podermos ser fiel a Ele, a gente ser um testemunho vivo de que Deus existe e de que Deus está conduzindo a vida dos seus filhos. Se você for ver aqui no texto, não sei se você ainda está com o texto aberto aqui, essa besta aqui, ela tem algumas semelhanças com o Cordeiro de Deus, né? Com Deus, né? Por exemplo, né? Aqui diz que deu poder e autoridade, né? Para Jesus foi dado poder e autoridade, ele tem poder e autoridade. A besta que as pessoas ficam admiradas com a sua ferida que foi curada, então as pessoas começam a adorar essa besta, né? Aqui diz assim, ó, quem é semelhante a esta, né? E aí aqui faz uma comparação, né? Tem uma passagem bíblica, não estou lembrado exatamente, que aqui fala quem é semelhante, faz uma comparação com o mesmo texto sobre Jesus também, né? Aqui fala sobre também, outra coisa que fala assim, ó, fala que ela vai perseguir os santos, né? Aqueles que estão adorando, e eles irão, aqui diz aqui, irmãos, ó, aqui tem um texto que diz assim, ó, pelejaram contra os santos e irão vencê-los. Irmãos, vai chegar o momento que as pessoas, o povo de Deus vai ser perseguido e a gente vai ser aparentemente derrotado. Por quê? O fato de você pertencer ao lado certo, isso não significa que você vai ser livrado de todas as coisas. Tem gente que pensa assim, não, pelo fato de eu pertencer a Deus, então assim, eu não vou ser preso, eu não vou sofrer, vamos dizer assim, não vou sofrer penalidades em virtude de serem presos, irmãos, porque lá, quando as pessoas forem presas, eles vão utilizar das piores, vamos dizer assim, estou tentando lembrar a palavra aqui, eles vão utilizar dos piores castigos para poder fazer a pessoa desistir. Então, assim, vai usar de extrema violência para poder fazer as pessoas desistir do caminho de Deus. Por isso que diz que Deus, aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo vai falar. É a hora de sair das grandes cidades, vai para as pequenas cidades. Depois vai para o quê? Das pequenas cidades vai para as menores, das menores vai para uma vila, da vila vai para o mato. Acabou. Mas somente aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo é que perceberão isso aí. Aí tem gente nos nossos dias que já está achando que já é a hora. Aí se manda para o mato e fica lá, né? Fica lá parecendo ser o quê? Porque está lá no mato, ele não tem perseguição, a cidade continua do mesmo jeito, né? Não prega o evangelho, né? Porque estando lá no mato não prega o evangelho. Então não é o tempo ainda da gente ir para o mato, né? Ir para a fazenda, ficar isolado lá parecendo um eremita. O tempo é de pregar, né? As portas ainda estão abertas, temos a oportunidade de pregar em qualquer lugar. Né? Eu nunca, pelo menos aqui em Paraupebas, eu nunca vi você pregar em locais públicos e ser proibido. Tem gente que prega, você está lá na fila do banco, tem uma pessoa pregando, está no meio da praça pública, a pessoa está pregando, não tem hostilidade, não tem perseguição. Então, nosso país é um país muito privilegiado, até nisso nosso país é privilegiado, nessa questão da perseguição. Então, assim, as oportunidades elas não têm sido aproveitadas. Então, aparentemente, parece que o povo de Deus está sendo o quê? Vencido. Porque aqui diz que vão perseguir o povo de Deus e irão vencer. Vencer em que sentido? Porque vai perseguir e alguns serão presos, alguns serão torturados e ali aparentemente parece que a gente está perdendo, mas pelo contrário, irmãos. Ali faz parte exatamente do que vai acontecer nos últimos dias, mas aqueles que perseverarem, né, até o fim, esses serão salvos. Então, aqueles que permanecerem fiéis. Então, a nossa fidelidade, irmãos, ela vai ser testada. A nossa adoração vai ser testada. A adoração já está sendo testada nos nossos dias, irmãos. Você vê essa Copa aí, né? Não sei se vocês chegaram a perceber, mas na abertura da Copa, todo evento assim, que envolve algo mundial, você percebe que as pessoas colocam ali sempre a intervenção do inimigo.
são tambores, são comportamentos que você vê que não tem nada de Deus. E as pessoas veem aquilo ali como se fosse apenas uma apresentação teatral, e não é. Isso ali é o inimigo mostrando o poder que ele tem. E aí domina a vida das pessoas, e aí as pessoas ficam assim, vendo, não, é isso mesmo. Não, não é, irmãos. A gente tem que pedir a Deus que nos dê percepção espiritual para o que está acontecendo. Inclusive nas nossas igrejas. A gente tem que pedir a Deus que nos dê essa percepção para a gente acordar, porque Jesus está voltando e Deus está fazendo uma sacudidura na sua igreja. Aqueles que estiverem realmente fiéis a Deus, aqueles que estiverem buscando o poder do Espírito Santo, aqueles que estiverem estudando a palavra de Deus, esses permanecerão fiéis. Mas aquele que está é o crente, já viu falar do crente mais ou menos? É aquele crente que não é mais e nem é menos, né? Ele é o crente morno, né? E esse aí, Deus fala que está a ponto de vomitar da sua boca. Então, queridos, essa aqui é a primeira besta. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a outra besta, a da terra, né? É o segundo poder que vai se unir, né? Se essa aqui, ó, Satanás foi lá e curou a ferida dela, né? Ela ressurgiu, praticamente ela ressuscitou, e por conta desse milagre as pessoas começaram a adorar essa besta, né? A segunda também irá fazer coisas também que vai se unir esses dois poderes contra um único poder, que é o poder de Deus. E aí, meus amigos, somente aqueles que estiverem com a sua vida alicerçada em Cristo Jesus conseguirão suportar todas essas coisas. Por isso tem muita gente que fala assim, não, eu vou pedir para Deus dormir. Eu quero dormir, quero morrer antes de Jesus voltar. É muito fácil, né, irmãos? É muito fácil a gente dizer assim, não, eu quero dormir, né? Porque aí você não quer passar pela tribulação, pela perseguição, pelo alto clamor. Mas a gente precisa saber qual que é a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus para a vida da gente, né? Para o tempo do fim, o fim do tempo. Vamos orar pelo irmão Luiz. Ele disse que fizeram um empréstimo no nome dele para que possa resolver isso da melhor forma possível. O irmão Luiz está passando, irmão, por, assim, ó, misericórdia, coitado. Primeiro teve o problema da separação dele, né? Depois teve a desestruturação financeira dele, né? Porque com a separação ele teve que vender casa, teve que vender moto, está sem transporte. E agora, né? Ele tem sofrido aí ataques, né? Ataques na sua conta bancária, né? Então, irmãos, tenha muito cuidado com o que você acessa na internet, tenha muito cuidado com links que você clica, né? Clica ali, não, clique nesse link, você ganhou, você vai ganhar R$ 50, né? Não estou dizendo que foi o caso do irmão, mas infelizmente aconteceu com o nosso irmão e a gente precisa orar pelo fortalecimento da fé do nosso irmão, que não tem sido fácil, está sendo muito difícil para ele e ele precisa de ajuda, né? E a forma da gente ajudar é através das nossas orações, né? Mande uma palavra de incentivo para o nosso irmão, né? Mande um áudio, mande uma mensagem. Irmão, estamos orando pelo Senhor. Nesse culto pela manhã, oramos pelo Senhor para que Deus conserve a sua fé, tá, irmãos? Porque a gente precisa ajudar uns aos outros, né? Precisamos aí também dar apoio ao nosso irmão, tá bom? Então nós vamos orar por isso. Vou pedir a irmã Fauzi. Irmã Fauzi, ora para nós, por gentileza. Vamos orar aí pelo irmão Luiz. E vamos orar também, irmãos, para que Deus conserve a nossa fé, para que a gente permaneça firme, né? Pode cair o mundo, mas nós precisamos estar em paz, né? Não pelo que está ao nosso derredor, mas o que está ao nosso redor, que é o Senhor Jesus. Irmão Fauzi, ora aí pelo fortalecimento da fé dos nossos irmãos, em especial ao irmão Luiz. Orar para que Deus fortaleça a fé dele, né? Para que ele não venha esmurecer, né, diante dessa tão grande tribulação. Pode abrir seu áudio, irmã, pode orar, tá? Aqueles que puderem se ajoelhar. Conseguiu, irmã, abrir seu áudio? Ainda não, tá fechado o seu áudio. Clica aí no microfonezinho e abre o áudio para que a gente possa passar esse momento em oração. Pronto, abriu. Aí, irmã, como vocês estão com 2 celulares conectados, o que é que acontece? Se puder se ajoelhar. Vocês só fecha aí, irmã, seu áudio rapidinho, só para me explicar aí, ó, rapidinho, peraí, antes da senhora orar. Como a senhora está no mesmo ambiente que o irmão Júlio, os 2 microfones conectados, eles dão microfonia, por isso está fazendo esse barulho aí. Então, assim, ou a senhora vai para um lugar mais longe que o irmão Júlio, acho que o irmão Júlio está na sala, a senhora está na cozinha, não sei.
né? Ou fica com uma tela só, porque senão a senhora não vai conseguir orar, porque esse barulho aí é um barulho muito forte e acaba interferindo no seu momento de oração, tá? Então faz o seguinte, ou a senhora vai para um local um pouco mais distante do irmão Júlio, para não dar microfonia, ou tem que aí realmente fechar uma das conexões aí. Veja aí se a senhora indo para um lugar mais distante se consegue, porque essa microfonia aí vai atrapalhar na hora da oração, né? É ensurdecedor. Abre aí agora, irmã, para ver. Abriu? Pronto, aí agora tá bom, tá ótimo, tá bom? Pode orar, vou ajoelhar aqui também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo despertar dessa manhã, pelas tuas bênçãos, Senhor, reparadora. E agora, Senhor, temos alguns pedidos para que possamos orar pelo irmão Luiz. Tu sabes, Senhor, as coisas que acontecem com cada um de nós, pode acontecer. E que o Senhor abençoe o irmão Luiz, onde quer que ele esteja, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que ele possa se restabelecer. Também, Senhor, se tiver com alguma enfermidade material ou espiritual, que o Senhor possa abençoar ele, onde quer que ele esteja. Abençoe também, Senhor, os Caleb, abençoe a cada um de nós que também estamos aqui nessa terra, Senhor, junto para te louvar e te engrandecer o teu santo nome. Amém. Nos abençoe, Senhor, nos proteja, nos dê a tua paz. E quando chegar esse tempo, Senhor, que o Senhor possa estar juntinho conosco e aonde quer que nós for, que nós possamos estar do teu lado, Senhor. Amém. Nos ajude também, Senhor, a pregar a tua mensagem a cada um das pessoas que estão sedentas da tua palavra. Nos dê ânimos, nos dê força, nos dê sabedoria para te louvar e pregar a tua mensagem. Nos dê saúde também. Abençoe a cada um de nós nessa manhã, que o Senhor possa estar conosco, nos protegendo, e que o Senhor possa abençoar cada pessoa que esteja nesse grupo ou em qualquer lugar do mundo que esteja te adorando nesse momento. Amém. Fique conosco, Senhor, nos dê a tua paz, nos dê a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Vamos aqui então para nós. Obrigado, irmã Fauser, por aí por nós. Vamos para a nossa última parte aqui da segunda besta. A primeira aí, né, diz que foi dado poder, né, autoridade para ela, né. Esse poder e autoridade, né, é de forma mundial para que possa fazer o que o poder pedir, né, e autorizar para que ela possa fazer. E aqui a partir do verso 11, capítulo 13, verso 11, diz assim, ó: a besta que emerge do mar. Vi ainda outra besta que emerge da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Então veja, aqui a gente já tem um fato interessante, né? Hoje a gente percebe que a fala hoje da autoridade maligna, né? Parece um cordeiro, mas que na verdade, né? Ela age como dragão, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes o adorem. Veja que todo o contexto, irmãos, das bestas é envolvido a questão da adoração. Tudo é voltado somente para a adoração. É aquilo que Satanás sempre quis, ser adorado, né? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais. Veja aí, né? Os sinais, né? Isso aí chama muita atenção do povo, irmãos, porque o povo gosta de ver sinais e acha que tudo aquilo vem de Deus, e não vem. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra e causa sinais. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida e a espada sobreviveu, e lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte,
para que ninguém mais possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, o seu número é 666. Vamos parar por aqui? O texto fica muito longo. Então aqui, irmãos, alguns detalhes desse texto, né? Aí a união das bestas, né? Do mar agora com a terra. Ela começa agora a operar grandes sinais, né? Inclusive dá fôlego, né? Que diz que lhe deu fôlego e comunica fôlego à imagem da besta para que a imagem não somente falasse, como ainda fizesse morrer todos os que não adorassem a besta. E aí eles fazem, né? Você vê que tudo é uma questão de contrafação, né? Aqui diz que eles vão dar um sinal na mão direita e na fronte. Isso aí, irmãos, é um indicativo também que Satanás ele vai fazer tudo muito parecido com o que Deus vai fazer. Ele vai tentar imitar a volta de Jesus, ele vai ter a questão do sinal aí, né? Na mão direita, né? E também na testa, né? Que a gente sabe que significa consciência e ação, né? Não é uma tatuagem, né? A gente também vai ter o sinal na mão e também na nossa fronte também, né? Os filhos de Deus, né? E esse sinal, ele representa o quê? Primeiro Deus convence a gente aqui, irmãos, ó, na nossa mente. Por isso que o sinal é na fronte. Então, da mesma forma que Deus ele vai convencer os seus filhos a o servir e andar segundo a sua vontade, ele também Satanás vai fazer da mesma maneira, porque ele entra aqui, ó, ele quer entrar na mente das pessoas, porque aqui é onde vem todo o domínio. Porque o grande contexto disso tudo é o quê? É o desejo de ser adorado. O desejo de Satanás sempre, desde quando ele estava lá no céu, qual era o desejo dele? Era ter um poder, ter um trono, ter um reino, né? E que as pessoas se inclinassem diante dele. Então você vê que tudo está voltado à questão o quê? De um fator principal. Qual que é o grande centro? A adoração. Então você vê que aqui diz que ele vai se levantar contra o povo, né? E perseguir, vai dar autoridade para perseguir esse povo, porque você percebe que a maneira como Satanás ele fere o coração de Deus é perseguindo o povo de Deus. O que é que ele faz? Como ele não consegue atingir a Deus diretamente, isso ele fez até na cruz, porque ele matando Jesus de forma tão cruel, ele imaginou que daquela maneira ele poderia o quê? Ele poderia aniquilar, poderia destruir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele matou Jesus, ele imaginava que Jesus não iria ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, foi um desespero para ele, né? Porque aquele que ele tentou destruir, ele não conseguiu e nunca vai conseguir, porque Deus ele é todo poderoso, né? Jamais Satanás vai conseguir, né, algum poder ou destruir o próprio Jesus. E aí, meus amigos, o que é que eles fazem? Como ele não consegue destruir a Deus, quem é que ele vai perseguir? O povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, né? Diz que lá em Daniel 7:25, né, fala que o quê? Que ele se levantará contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Então o que é que ele vai fazer? Como ele não consegue atacar diretamente mais a Jesus, ele ataca diretamente os filhos de Deus. Então, irmãos, eu fico pensando assim, ó, todas as vezes que nós caímos, né, toda vez que nós pecamos, né, aquilo ali é uma desonra ao nome de Deus. Sabia disso? Aquilo ali é uma desonra ao nome de Deus, aquilo ali é uma vergonha ao nome de Deus. E Satanás ele se regozija quando nós, filhos de Deus, estamos ali fazendo aquilo que não agrada a Deus. Porque é como se ele passasse ali, né, como se ele passasse na cara de Jesus ali, ó. Tá vendo teu filho ali, ó? Esse aí diz que te adora, esse aí diz que te serve, mas olha lá o que é que ele está fazendo. Né? E isso é triste, né? Porque isso realmente causa grande tristeza ao Senhor Jesus, que fez tudo por nós, né? Fez, faz e fará tudo por nós. E aí a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque essa marca de Jesus aqui, né? Assim como os filhos de Satanás, né? Que são aqueles que irão adorá-lo, eles terão uma marca distintiva, nós também teremos a nossa. Vai ser assim, ó, muito bem distintivo, irmão. O povo de Deus e o povo que não serve a Deus. O povo que não serve a Deus vai estar adorando a besta. E nós continuaremos adorando. Então isso vai ser muito claro diante das pessoas. As pragas vão começar a cair sobre o mundo. E o que é que eles irão fazer? Eles irão culpar aqueles que estão contra o sistema. Não que a gente vai se levantar ou se revoltar contra o sistema, como essas pessoas que fizeram no dia 2 de janeiro, há 4 anos atrás. Né? Não é a gente que faz, é Deus que faz, irmãos. Não é a gente se levantar contra o poder, né?
contra um governo e achando que a gente vai resolver alguma coisa. Não. Se Deus quiser colocar, Deus coloca. Se Deus quiser tirar, tira. E ninguém impede. Não tem Supremo Federal, não tem ninguém que possa impedir o poder de Deus. Porque o poder de Deus está acima de todas as coisas. Ninguém pode impedir. Entendeu? Quando Deus se levanta para estabelecer o seu trono, ninguém pode impedir. Então, se vai estar lá, próximo ano, esse ano é ano de eleição, né? Se vai estar lá esquerda ou direita, isso ali, irmãos, a gente sabe que é permissão de Deus. Ah, mas teve uma intervenção do Supremo, burlaram a urna. Irmãos, se Deus quiser, Deus faz com que nada seja adulterado. Mas se aconteceu, Deus entender que eu só não posso contribuir para isso, né? Eu tenho que pensar como eu vou agir para que o que eu venha fazer não esteja contribuindo para o poder da besta. Porque esses dois poderes, irmãos, qual que é esse grande poder? O poder que emerge da terra, ele representa os Estados Unidos, que é a grande nação, a potência do mundo, de acordo com os estudiosos. E o outro poder representa o poder religioso. Esses dois poderes eles vão se unir, né? E vão se tornar um único poder. É a trindade satânica, né? É o poder político, né? O poder religioso, né? Regido por Satanás. É a trindade satânica. Até nisso ele quer invejar o céu, porque nós temos a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e aí esse poder também vai fazer do mesmo jeito. E aí tem um poder principal, que é o próprio Satanás, ele é o cabeça, onde ele vai gerir, onde ele vai dirigir e comandar todos esses poderes. Faz isso, faz aquilo. Diz que um dos lugares preferidos de Satanás, irmãos, nesse mundo, sabe qual que é? A ONU, Organização das Nações Unidas. Diz que é um dos lugares que ele mais fica, é nesse lugar. Porque lá é onde são tomadas decisões mundiais. E qual que é o maior desejo de Satanás, se não for influenciar o mundo através das suas coisas, né? Através do seu poder. Então, irmãos, diante disso tudo, ali fala que também vai ser proibido, vai ser apresentado ali, né? Para aqueles que não estão adorando a besta, vai ser proibido, né? Nós não iremos mais comprar e nem vender. Não vai ter como comprar mais comida, não vai ter como comprar mais nada. E aí, irmãos? O que é que a gente vai fazer? Vai desistir? Ah, não, eu preciso comer, se eu não comprar eu vou... Já assistiu aquele filme lá, Última Batalha? Quem já assistiu aí? Levanta a mão. Quem está com a câmera aberta, já assistiu? Aquele filme ali é excelente. Aquilo ali nada mais é do que vai acontecer no futuro mesmo. E ali tem pessoas que... Tem uma mulher, né? Eu lembro ali que tem uma mulher que vai fazer uma compra no mercado. E a pessoa fala assim, ué, mas tu não pertencia àquele povo lá? Ela falou, não, eu pertencia. Agora não pertenço mais. E ali ela tá de brinco, toda pintada, ela pega o cartão, né? E aquele cartão ali é a identificação de que ela pode comprar. Ela abandonou as fileiras de Deus e foi para as fileiras de Satanás. E aí isso vai acontecer, infelizmente, com muita gente, irmãos. Que nós oremos, né, ao nosso Deus para que a gente permaneça fiel. Fiel a Deus em todo e qualquer tempo, né? Alguns chegarão até esse tempo, outros não chegarão. Mas, irmãos, uma coisa precisa estar bem latente, né? Bem viva na nossa mente, né? A nossa fidelidade para com Deus. E quando eu falo fidelidade, irmãos, estou falando de todos os sentidos. A gente precisa ser fiel a Deus com o nosso tempo, templo, talento e tesouro. São os 4 T's, né? E aí a gente precisa ser fiel a Deus em tudo, porque aquele que é fiel hoje, a grande possibilidade de ser fiel amanhã é muito maior. Agora, se é infiel hoje, amanhã, essa semana, esse mês, esse ano, como é que vai ser fiel lá no tempo do fim? Não tem como. O resultado, irmãos, ou o que nós iremos colher no futuro, ele é o resultado do que nós estamos plantando no presente. O que você está plantando agora, você pode colher agora, você pode colher só lá no futuro. Ai daqueles, irmãos, que deixarem para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida e seu relacionamento com Jesus, só quando a perseguição se levantar. Para esses vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque eles vão buscar a Deus em tempo de quê? Perseguição e guerra. E vai ser muito mais difícil. Agora, aquele que está buscando a Deus diariamente, alicerçando a sua fé em Cristo Jesus, esses já vão estar com as suas raízes profundas, já vão estar com as suas raízes alicerçadas, e os seus ramos já vão estar bem conectados na videira, que é Cristo Jesus. Estes não serão o quê? Eles não serão arrancados, esses não serão o quê? Destruídos. Por quê? Porque eles já estão ligados à videira, eles já estão bem enraizados, já sabem o que quer. Ah, se eu viver, eu vivo para Cristo, se eu morrer, eu morro para Cristo. Como Paulo falou, né? O morrer em Cristo é lucro. Então não vai mais se importar se está vivo, se está morto, que vai importar o quê? É o céu, é a eternidade. Esse é o nosso foco, irmãos. O nosso foco tem que ser a eternidade. Se esse não for o seu foco, a gente vai esmurecer, porque cada dia as coisas estão ficando mais difíceis.
né? Dentro da igreja, fora da igreja, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, irmão. E não pense você que vai melhorar não, viu, irmãos? Sinto muito te dar essa notícia, mas não vai melhorar. A tendência é só piorar. A tendência é as coisas só ficarem piores, infelizmente. E aí a gente precisa lançar mão de uma fé que está sendo o quê? Cultivada diariamente e está sendo regada pelo poder do Espírito Santo. É isso que a gente tem que fazer. Então, qual que é a nossa oração? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a ser um homem de oração, me ajuda a ser um homem da palavra, estudar a palavra de Deus todos os dias, viver através dessa palavra, pregar o evangelho, irmãos, pregar a palavra que você tem lido, vivido, pregue essa palavra. Existem muitas pessoas ao seu redor que estão perecendo, estão morrendo sem Cristo. Existem pessoas que você entra em contato todos os dias, que essas pessoas, talvez a única oportunidade que ela tem de ouvir de Jesus, talvez seja através da tua boca. E a gente é completamente indiferente, não corre e tal, aquele desespero para resolver a coisa, estou atrasado para isso, não tem tempo para aquilo, e aí essas pessoas vão passando diante de nós, e a esperança que nós temos a gente não anuncia para elas. Precisamos apresentar Jesus para o mundo, irmãos. O mundo está perecendo sem Deus, né? A gente vê aí corrupção em todos os lugares, em todos os sentidos, né? A gente vê que a coisa assim está exacerbada, assim, está declarada, ó, não estão nem mais aí, né? E aí a gente precisa o quê? Se posicionar de que lado nós estamos. O mundo precisa saber que existe um Deus que está cuidando de nós e que ele tem um povo remanescente nessa terra, irmãos. O remanescente é o que sobrou, é o resto. É o que sobrou diante de tudo que passou. Tribulação, perseguição, hostilidade, morte, tortura. Vai sobrar ali um pouquinho, né? Um pouquinho. São 144 mil, aqueles que passarão pela grande tribulação. E a Bíblia fala, e também a Ellen White escreve, irmãos, que os 144 mil, eles pronunciarão e cantarão um hino diante de Deus, diante do salvo, que somente eles saberão esse hino. Somente eles cantarão esse hino. São aqueles que passarão pela grande tribulação. Aqueles que irão passar pelo tempo do fim, pelo fim do tempo, mas que permanecerão fiéis até a volta de Jesus. Queridos, que Deus abençoe o seu dia. Que esse dia seja um dia de testemunho, né? Que você testemunhe para o mundo de que Jesus é o teu Senhor, de que Jesus é o teu Salvador. E apresente para o mundo que Jesus está voltando e que Jesus ama as pessoas e que elas precisam entregar o coração a Jesus. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro nosso coração precisa ser de Jesus. Então entregue seu coração a Deus através da sua comunhão pessoal. E aí Deus vai te dar condições e oportunidades para você falar do amor dele, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Que você permaneça firme, irmão. Tá difícil? Vai ficar mais difícil ainda. Mas que você não venha desistir, entendeu? A Bíblia fala que neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Deus vai te dar condições e poder para você poder avançar. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pela vida, pela saúde. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra ela já nos apresenta o que vai acontecer no futuro. Nós não somos desavisados, Senhor. Nós não estamos inocentes em relação do que vai acontecer. Muita coisa já está acontecendo e muita coisa ainda vai acontecer. Senhor, o cenário do tempo do fim ele não é um cenário agradável. É um cenário assim de total desespero, é um cenário de perseguição, é um cenário onde os santos serão perseguidos, Senhor, muitos serão até mortos, se tornarão mártires, mas a gente sabe, Senhor, que é para isso que Deus nos chamou, é para que a gente permanecesse fiel até o fim, porque quem permanecer fiel até o fim, esse será salvo, e o nosso desejo, Senhor, é ser salvo. Nós não queremos, Senhor, ser exterminado, ser destruído junto com esse planeta que vai ser destruído, vai ser purificado. Mas nós queremos estar preparados para a volta de Jesus. Que o Senhor nos prepare, Senhor, nos dê cada dia mais ânimo, esperança, fortaleça a nossa fé. A Tua palavra diz que a gente não deve temer. Não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Que a gente não venha temer, Senhor, em meio às ameaças, em meio às perseguições, à hostilidade que esse mundo impõe sobre aqueles que estão tentando te servir. Mas que a gente venha permanecer fiel, assim como a bússola é fiel ao polo, que a gente venha ser fiel a Ti em todos os momentos de nossa vida. E se em algum momento a gente falhar, e se em algum momento, Senhor, a gente esmorecer, que o Senhor nos ajude.
Se existe alguém aqui que está desanimado, que o Senhor venha animá-lo através do poder do Teu Espírito Santo. Se existe alguém, Senhor, que está desejando que o Senhor volte, que essa esperança aumente no seu coração. Mas se tem alguém, Senhor, que talvez essa esperança não é tão forte no seu coração, que só aumente no coração dessa pessoa o desejo de ver Jesus nas nuvens dos céus. Porque quando o Senhor voltar, nós iremos ter a alegria, Senhor, de dizer: tudo passou, não seremos mais perseguidos, não sofreremos por causa do pecado, porque agora iremos morar eternamente com Jesus. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e suplicamos ao Senhor misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo nessa terra. Perdoa, Senhor, o pecado do Teu povo e nos ajude a nos apegar a Ti, para que dessa maneira, Senhor, possamos ser mais semelhantes a Jesus nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã que esteve aqui conosco, né? Amém. Nós temos aqui o número 12, né? O número 12 ele é simbólico, né? As 12 tribos de Israel, as portas de Jerusalém são 12 portas, né? E a gente está aqui com o número 12. Agora tem 11, né? Um já pulou fora, né? Brincadeira, irmãos. Mas a gente percebe aí realmente um desânimo, né? Bom dia para todos. Bom Que dia, Deus minha irmã. abençoe. Cadê o povo? Cadê o povo, A vida né? de cada um de nós. Vamos fazer uma caminhadinha, exercer o coração. Isso mesmo, irmã. Parabéns, isso mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer a minha atividade física também. Todo dia. Vou sair. Muito bem, parabéns. Isso aí. Tem que cuidar da saúde. É isso mesmo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, gente. Bom dia. Que Deus abençoe vocês, viu? Excelente dia para vocês. Deus proteja cada um nesse dia. Amém.